This call is now being recorded. Boa noite, pessoal. Na verdade, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que você está assistindo essa aula. Essa aqui é a nossa primeira aula do ano de Biologia. Infelizmente, eu queria estar com vocês em sala de aula, mas não é possível. Vamos ter um pouquinho mais de paciência que tudo vai dar certo. É o seguinte, galerinha, a nossa primeira aula é sobre classificação biológica. Só que antes, deixa eu explicar o seguinte para vocês. No segundo ano, nós vamos estudar os seres vivos de uma forma geral. A gente vai começar pelo vírus, que não é considerado ser vivo por muitas pessoas. Depois nós iremos estudar os seres vivos propriamente dito. A gente vai estudar lá as bactérias, vamos estudar as algas, os protozoários, os fungos, as plantas, os animais, enfim. E para que a gente possa estudar de forma mais eficiente os seres vivos, é importante que antes nós tenhamos uma aula sobre classificação dos seres vivos. A parte da biologia que classifica os seres vivos é a sistemática. Inclusive, é uma lá das competências do Enem de biologia. A sistemática, na verdade, ela estuda a diversidade dos seres vivos. A sistemática ela se divide em duas partes. Vocês têm a taxonomia, que vai se preocupar em classificar, descrever e nomear os seres vivos, e a outra parte da sistemática é a filogenia. A filogenia ela vai estar mais relacionada com o grau de parentesco entre os seres vivos. Então, essas são as duas partes que compõem a sistemática. Taxonomia, classifica, descreve e nomeia. E a sistemática que vai estudar a relação de parentesco entre os seres vivos. Tranquilo, meus amores? Como vocês podem observar aqui, existe uma diversidade muito grande de seres vivos. Ok? Então, seria muito difícil para os cientistas, os biólogos, estudar esses seres vivos de forma desordenada. Então, a sistemática, ela classifica, ela organiza os seres vivos em grupos menores, justamente para facilitar o estudo. Tranquilo? Deixa eu dar aqui um exemplozinho bem prático para vocês. Na nossa escola, por exemplo, vocês estão organizados, divididos por turmas. Para quê? Para organizar o estudo, para facilitar o estudo. Dentro da turma, você vai ter várias disciplinas. E em cada disciplina você vai ter um professor diferente. Então a sistemática, ela tem esse mesmo princípio, que é de classificar, organizar para poder facilitar o estudo. Tranquilo, meus amores? Muito bem. É interessante dizer que o homem, desde sempre, desde o homem das cavernas, o homem primitivo, ele se preocupou em classificar. Na verdade, ele já classificava os seres vivos de alguma forma. O homem, quando ele saía para caçar, ele sabia que plantas ele poderia comer e quais plantas ele não poderia comer. Então, já é um tipo de classificação. Com o passar do tempo, a classificação dos seres vivos ela foi evoluindo até o que a gente tem hoje, que eu vou explicar para vocês com calma já já, tranquilo? Mas vamos aqui para o slide. Diversidade dos seres vivos. Olha, pessoal, como a diversidade do nosso planeta ela é vasta, no que se trata a vida. Hoje, nós conhecemos 2 milhões de espécies. O homem, ele já catalogou, ele já classificou, nomeou mais de 2 milhões de espécies. Existem só 2 milhões? Não, existem muito mais. Só que, atualmente, cerca de 15 mil novas espécies são descritas por ano. Então, observe que a cada ano, aí, mais ou menos 15, 9 mil espécies são descobertas, são descritas, são nomeadas, são classificadas. E tem muito mais espécies para serem descobertas. Para vocês terem uma ideia, estima-se, aí tem alguns estudos que indicam que ainda existe de 9 a 30 milhões de espécies desconhecidas no nosso planeta. Porque ainda tem muitas áreas, muitas regiões que o homem ele não conseguiu chegar, que o homem ainda não estudou. Então há uma diversidade muito maior.
Porém, entretanto, nós sabemos que o homem, ele é diferente das outras espécies. Não somos melhores, nós somos diferentes. Por quê? O homem é a única espécie que consegue manipular o meio, certo? Em benefício próprio. Então, o homem ele acaba interferindo no meio ambiente para o seu benefício, para o seu conforto. Em contrapartida, ele acaba prejudicando outras espécies, outros seres vivos. O homem, quando ele busca por mais espaços, por recursos naturais, ele vem causando modificações no ambiente. Ele consegue modificar, como eu falei para vocês, sempre pensando em si, mas ele causa danos ao meio ambiente. A extinção de espécies, ela sempre ocorreu no nosso planeta. Então, se você for estudar a evolução do nosso planeta, né, a evolução da vida no nosso planeta, vocês vão ver que ao longo dos milhares de anos, aos milhões de anos, sempre teve grandes extinções. O problema é que o homem, devido à ação antrópica, ele vem acelerando esse processo de extinção. E o pior de tudo é que tem muitas espécies que nós nem chegamos a conhecer e elas já são extintas, elas desaparecem, sem nem a gente ter conhecimento. De repente, some uma espécie de árvore, que seria a cura por câncer, por exemplo. Só para que vocês tenham uma ideia, calcula-se que atualmente cerca de 74 espécies elas desaparecem todos os dias no nosso planeta. É muita coisa. Sistemática, como eu falei para vocês, é um ramo da biologia que vai estudar a biodiversidade, né? Visando facilitar o estudo da biodiversidade. Na sistemática, a gente vai dar nome, a gente vai classificar os seres vivos, vai descrever os seres vivos, seguindo alguns critérios, que eu vou explicar para vocês quais são já já. A sistemática é o ramo da biologia que busca classificar os seres vivos em grupos de acordo com o grau de parentesco evolutivo. Quais são as funções, atribuições da sistemática? Agrupar os organismos conforme suas características estruturais importantes e de acordo com sua história evolutiva. Então, procura agrupar os seres vivos de acordo com a história evolutiva e as características desses seres vivos. Batizar as espécies com nome científico. Então, toda espécie tem um nome científico. Isso é função da sistemática, da taxonomia, para ser mais preciso. É até importante fazer aqui uma pequena diferença. Pessoal, existe a espécime e a espécie, ok? Espécie, vocês já viram lá no primeiro ano, já dei a definição para vocês de espécie. Na verdade, existem várias definições de espécie, mas aquela que é mais comum, mais aceita no ensino médio é a seguinte: espécies são indivíduos morfofisiologicamente parecidos, semelhantes, só que, obrigatoriamente, para que dois indivíduos sejam da mesma espécie, tem que ter 3 critérios. Primeiro critério: os seres vivos eles devem ter a capacidade de cruzar, namorar. Segundo critério, eles devem gerar descendentes, filhotes. E por último, e não menos importante, o terceiro critério: os filhotes, obrigatoriamente, eles devem ser férteis. Então, para que 2 indivíduos sejam considerados da mesma espécie, são necessários 3 pontos importantes. Primeiro critério, eles devem conseguir cruzar. Segundo critério, eles devem conseguir fazer filhotes. E terceiro critério, os filhotes eles devem ser férteis. Então, seguindo esses 3 critérios, são considerados da mesma espécie. Tem os animais que são híbridos. O que é um animal híbrido? É aquele animal que é resultado de espécies diferentes. Então, tem algumas espécies que são diferentes, mas elas são muito semelhantes. Então, por isso, eles conseguem cruzar, eles geram descendentes, entretanto, o descendente não é fértil. É o que ocorre, por exemplo, com as mulas, né, o famoso burro, a burra, e também com o ligre. O ligre é um animal lindo que vocês depois podem ver algumas imagens aí na internet. O ligre, pessoal, é a mistura de tigre com leoa, ou de tigresa com leão. É um animal gigante. Tranquilo? Espécime é o primeiro exemplar que o homem descobre. Então, você está em uma floresta. Então, você encontrou um indivíduo que nunca antes foi visto. Aí você vai descrever esse indivíduo, você vai classificar, você vai dar nome. Esse primeiro indivíduo a gente chama de espécime. Tranquilo? Show de bola. Outra função também da sistemática é entender os processos responsáveis pela diversidade biológica. Então,
cuidado com isso aí, ó. A sistemática, ela vai classificar, ela vai organizar os seres vivos em grupos, ela vai nomear os seres vivos, mas ela também se preocupa em entender como foi que ocorreu essa diversificação da vida no nosso planeta. Então, existe uma certa relação entre sistemática e evolução total. O homem, como eu disse para vocês, ele sempre se preocupou em classificar os seres vivos. Um dos primeiros a ter essa preocupação, a classificar os seres vivos, foi o filósofo grego Aristóteles, isso lá no século IV a.C. Então ele classificou os seres vivos em 3 tipos: os animais que viviam na água, os que viviam no ar e os animais que viviam rastejando, ou, se você preferir, animais aquáticos, aéreos e terrestres. Então, nesse caso, ele usou como critério para classificar os seres vivos o hábitat, o local onde os seres vivos viviam. Tranquilo? O problema dessa classificação, pessoal, a gente chama isso aqui de classificação artificial, é porque ela é arbitrária, ok? Nessa classificação, você vai encontrar, por exemplo, seres aquáticos, você vai encontrar indivíduos completamente diferentes vivendo na água. Seres terrestres, tu também encontra indivíduos completamente diferentes vivendo na Terra, e assim sucessivamente, ok? Outro que também fez uma classificação bem interessante foi o Santo Agostinho, também no século IV, só que agora depois de Cristo. Ele classificou os seres vivos em úteis, nocivos e indiferentes. Como vocês podem ver aí na imagem, os animais úteis são aqueles que têm alguma utilidade para o homem, no caso a vaca, né? A da carne, o leite, o couro. Os animais nocivos são aqueles que de alguma maneira podem prejudicar o homem, no caso a cobra. A cobra ela pode picar o homem, né? Uma cobra venenosa pode até matá-lo. E os animais indiferentes são aqueles animais que nem causam mal, mas também não fazem bem para o homem. Eles são indiferentes. É o caso do bicho preguiça. Agora, esse aqui sim. Esse cara, Carl von Linné, ou se você preferir, para os mais íntimos, Linneu. Ele é o pai da sistemática. Esse cara aqui, ele é disparado o mais importante no que se refere à sistemática. É ele que é cobrado nas provas. Ele viveu aí de 1707 até 1778, sendo que em 1735 ele criou o sistema Naturae, né? Ele publicou um livro com o título Sistema Naturae, que é justamente os critérios que nós utilizamos atualmente para classificar os seres vivos. Linneu, pessoal, ele basicamente ele simplificou a classificação que já existia na época. Então, ele classificou, ele uniformizou essa classificação. Vou explicar como foi que ele fez isso para vocês, ok? Muito bem. Então, elaborou uma metodologia que permitia agrupar os seres vivos de acordo com suas semelhanças anatômicas. Então, quando Linneu foi classificar os seres vivos, ele utilizou agora um novo critério. Ele utilizou agora o critério de semelhança anatômica. Ele estudou os seres vivos anatomicamente para poder classificar em diversos grupos. Aqui tem uma das inovações de Linneu, pessoal. Então, Linneu, ele pegava um ser vivo lá, um indivíduo, e ele classificava em categorias ou grupos, que normalmente a gente chama de táxons. O que são táxons? São categorias, são grupos no qual você coloca os seres vivos. Muito bem. Aqui é o famoso, como é que eu faço para memorizar esses táxons? Vamos lá. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, de baixo para cima. Esses táxons aqui, para você memorizar, tem uma siglazinha que é muito famosa. Qualquer vídeo aí no YouTube você vai ouvir falar dessa sigla, que é o reficofage, ou reficlofage. Tranquilo? Tem alguns autores também que utilizam dorreficofage, porque eles acrescentaram uma nova categoria, um novo táxon acima do reino, que é o domínio. Tranquilo? Meus amores, então aqui é o seguinte, ó. Espécie, você já sabe o que é espécie, né? Indivíduos que cruzam, geram um descendente, o descendente é fértil. Observe que espécie tem várias definições. Olha aqui outra definição de espécie. Ó. Conjunto de indivíduos que compartilham estruturas típicas ausentes em outras espécies. O detalhe. Várias espécies, elas se agrupam dentro de um mesmo gênero. Tranquilo? Várias espécies, elas se agrupam dentro de um mesmo gênero. Vários gêneros vão se agrupar dentro de uma mesma família.
várias famílias irão se agrupar dentro de uma mesma ordem e assim sucessivamente. Várias ordens dentro de uma mesma classe, várias classes dentro de um mesmo filo, vários filos dentro de um mesmo reino. E os reinos, eles podem ser agrupados ainda em domínios. Beleza, meus amores? Aqui é importante eu explicar uma coisinha para vocês, ó. Em biologia, não existe um ser vivo mais evoluído do que o outro. Não tem. Pelo amor de Deus, nunca fale isso. Existe aquele ser que é mais simples e aquele ser que é mais complexo. Ou, se você preferir, aquele ser que é mais específico e aquele ser que é mais derivado. Nunca diga que um ser vivo é mais evoluído do que o outro. Eu vou provar para vocês. Se eu tivesse em sala de aula e perguntasse para você quem é mais evoluído, o homem ou a bactéria? Provavelmente alguns de vocês iriam dizer que o homem é mais evoluído que as bactérias, só que isso é errado. Eu vou provar para vocês por que isso está errado. Existem algumas bactérias que conseguem sobreviver em ambientes extremos. Por exemplo, tem bactéria que consegue sobreviver em altíssimas temperaturas, como 80 graus Celsius. Tu imagina um homem sobrevivendo em um ambiente com essa temperatura? Não, com certeza não. Então, eu não posso dizer que um ser vivo é mais evoluído do que o outro. O que eu posso dizer é que um ser vivo é mais complexo do que o outro, ele é mais derivado. Tranquilo? E quando eu pego aqui esses táxons, essas categorias no qual eu classifico os seres vivos, tem uma coisa aqui também que é muito interessante. De cima para baixo, de espécie para reino, é claro que vai aumentando o número de seres vivos, então aumenta a diversidade. Então, de espécie para reino, a diversidade biológica aumenta. Agora, se você pegar de reino para espécie, ou seja, de baixo para cima, nesse caso, o grau de parentesco ele aumenta. Então, quanto mais para cima, maior é o grau de parentesco entre os seres vivos. Quanto mais para baixo, nesse caso, maior vai ser a diversidade dos seres vivos. Tranquilo, pessoal? Entendido essa partezinha? Vamos dar prosseguimento. Olha aqui o que eu falei para vocês. Ó, acima do reino ainda tem um domínio. E claro, quando você junta todos os seres vivos, você vai ter a vida, né? Aqui são os táxons, as categorias, os grupos que nós classificamos os seres vivos. Sistemática, utiliza-se também os prefixos super ou sub para identificar agrupamentos de táxons semelhantes. Então, quando é que você vai ver o prefixo super ou sub? Quando você tiver indivíduos com táxons semelhantes. Vamos aqui para alguns exemplos para que você possa entender. Depois eu vou mandar o slide no grupo para vocês, pessoal. Superordem. O que seria uma superordem? É o conjunto de ordens muito semelhantes dentro de uma mesma classe. Então, se tu pegar aqui a classe, ó, dentro de uma classe, tu vai ter muitas ordens, muitas. Aquelas ordens que são mais semelhantes entre si, que estão nessa classe, aquelas ordens que são mais semelhantes, eu posso chamar ela de superordem. O mesmo ocorre com superclasse. O que seria superclasse? É o conjunto de classe muito semelhante que está dentro do mesmo filo. Então, dentro de um filo, você vai ter várias classes. Aquelas que são mais semelhantes, eu posso chamar de superclasse. E, por fim, não menos importante, você tem o subgênero. Subgênero, conjunto de espécies muito semelhantes dentro de um gênero. Então, aqui você tem vários gêneros. Então, alguns gêneros, eles são muito semelhantes. Então, eu chamo eles de subgênero. O mesmo ocorre com espécie. Tem algumas espécies que são muito semelhantes. Aí eu chamo de subespécie. Outro nome que você pode dar para subespécie é raça. Raça. Cuidado, pessoal. O cão, ele possui várias subespécies. O cão, ele possui várias raças. O homem não. O homem ele só tem uma subespécie. O homem só tem uma raça. Ok? Mais adiante eu explico com calma isso para vocês. Regras. Isso aqui é a principal parte da nossa aula. É a principal parte da nossa aula. Regras de nomenclatura. Eu identifiquei um ser vivo, eu quero nomeá-lo. Como que eu faço? Primeiro, obrigatoriamente, se você vai nomear um ser vivo, você tem que usar o latim, ok? Os nomes utilizados são em latim
ou numa versão latinizada da palavra, ou palavras que se pretendem utilizar. Então, tem que ser em latim. Aí você pergunta, professor, por que para me dar nome a um ser vivo eu tenho que utilizar o latim? Para padronizar. Pessoal, o latim, isso aqui não foi invenção de Linneu, não. Antes de Linneu, já se usava o latim para nomear as espécies. O latim, para início de conversa, é uma língua morta. O que isso significa? Significa que o latim ele não vai mais sofrer alterações. Então, se tu dá nome a um ser vivo hoje, não corre o risco de, com o passar do tempo, esse nome mudar, sofrer alterações. Então, isso é muito importante. Ok? Outra coisa importante, nomenclatura da espécie sempre é binominal. Por favor, não se esqueça disso. Isso aqui sim foi ideia de Linneu. Esse aqui foi o estalo que Linneu teve, né? Aquela ideia genial dele. Porque antes de Linneu, o nome da espécie era em latim, só que era muito grande, pessoal. Era um nome gigante. O que foi que Linneu fez? Ele simplificou. Não, o nome da espécie ele vai ser binominal, vão ser apenas 2 nomes. Então, não se esqueça, nome de espécie é binominal. O primeiro nome a gente chama de epíteto genérico, se refere ao gênero. O segundo nome da espécie é o epíteto específico, se refere à espécie. Detalhe, o primeiro nome, que é o epíteto genérico, que se refere ao gênero, sempre, obrigatoriamente, tem que ser com letra maiúscula. Observem aqui, ó, os nomes aqui embaixo nessa tabela, todos eles estão com letra maiúscula. Então, o primeiro nome sempre tem que começar com letra maiúscula, tem que ser latim com letra maiúscula. O segundo nome, o epíteto específico, obrigatoriamente começa com letra minúscula. Antigamente, quando se homenageava alguma pessoa, alguma cidade, eles deixavam livre. Você poderia escrever com letra maiúscula ou letra minúscula. Por exemplo, Trypanossomo cruzi. Trypanossomo cruzi é o agente etiológico da doença de Chagas. Trypanossomo cruzi, que é um protozoário, cruzi, pessoal, é uma homenagem a Oswaldo Cruz, que é um médico brasileiro. Aí você poderia escrever com letra maiúscula ou minúscula. Hoje não, hoje obrigatoriamente tem que ser com letra minúscula. Então não se esqueça, o epíteto genérico, o primeiro nome é letra maiúscula. O segundo nome, o epíteto específico, tem que ser com letra minúscula. Sempre em latim, 2 nomes. O primeiro nome é o gênero, representa o gênero. O segundo nome representa a espécie? De jeito nenhum. O primeiro nome é o gênero. O segundo nome não representa a espécie. A espécie é representada pelos 2 nomes, pessoal. Sempre o nome de uma espécie é binominal, são 2 nomes. Você não pode pegar só o segundo nome, não, de jeito nenhum. É importante também destacar que quando você está fazendo um texto, né, digitando, fazendo à mão, e você cita um nome científico de uma espécie, você tem que destacar no texto. Então, você tem que usar itálico, negrito ou sublinhar. Então, se você está digitando, você vai utilizar itálico ou negrito. Preferencialmente itálico, sempre é itálico. Mas você pode usar o negrito também. E se você estiver escrevendo, você pode sublinhar. Já apareceu em algumas questões também que veio entre aspas. O nome da espécie, o nome científico pode vir entre aspas. Prossigamos. Nomenclatura da subespécie. Lembra que eu falei que subespécie é a mesma coisa de raça? No caso dos cães, existem várias subespécies, várias raças. O homem não. O homem só tem uma raça, só uma subespécie. Tranquilo? No caso do homem, pessoal, a subespécie, a raça, ela é trinominal. Então, quando você vê 2 nomes, é a espécie. Quando você vê 3 nomes, é a subespécie, é a raça. Aqui tem alguns exemplos na tabela, como vocês podem observar. O primeiro nome é o nome do gênero, o segundo é o epíteto específico e o terceiro é o nome da subespécie. O homem, no caso do homem, é assim, ó, Homo sapiens sapiens. O epíteto genérico é Homo, o epíteto específico é sapiens e o epíteto da subespécie também é sapiens. Então, nós só temos essa subespécie, não existe outra. Aqui, ó, vocês podem ver. Vou pegar esses 3 aqui de baixo, ó. Pinus nigra nigra é o pinheiro negro austríaco. Olha esse outro. Pinus nigra caramanica. Nesse caso, é o pinheiro negro turco. Pinus negra palasiana, pino negro da Crimeia. Então, são 3 pinheiros, todos da mesma espécie, ok?
todos da mesma espécie, eles conseguem cruzar entre si, gerar descendentes férteis, só que como tem algumas variações, pequenas mudanças, eles são de subespécies diferentes, são de raças diferentes. Isso aqui é muito bacana, pessoal. Muito bacana. Eu nunca sabia a diferença. Sempre que eu estava lendo um artigo científico, eu me deparava com essas siglas e eu não sabia o que significava. Agora vocês vão saber. A utilização do SP e do SPP. Observem aqui essa imagem. Ó. O gênero Polistira possui várias espécies de caramujo, conforme evidenciado nas conchas abaixo. Observem aqui que vocês estão vendo vários tipos de caramujo. Então, tem vários tipos de caramujo, todos eles são de espécies diferentes. Ó, sempre dois nomes, ó. Pode observar, sempre dois nomes. Os dois nomes são diferentes, então, espécies diferentes. Mas vocês observem aqui que o primeiro nome sempre é o mesmo, quer dizer que todas essas espécies pertencem ao mesmo gênero. Então, você tem aqui, ó, vários gêneros. Aliás, você tem várias espécies do mesmo gênero. O que acontece? Quando é que eu vou usar o SP? Digamos que, ó, tá aqui. Eu quero citar apenas uma espécie, só uma espécie desse gênero aqui. Eu tenho várias espécies desse gênero. Se eu quiser citar só uma espécie do gênero, eu coloco SP. Qualquer espécie. Então se você coloca Polistira SP, é qualquer espécie desse gênero, mas é só uma. Agora, se eu quiser citar várias espécies, 2, 3 ou mais, se eu quiser citar várias espécies desse gênero, eu coloco SPP. Entende a diferença? Quando você quiser citar uma espécie do gênero, você coloca SP. Quando você quer citar várias espécies, vários genes, aí você coloca SPP. Tranquilo? Importante também, ó, o termo SP é escrito em minúsculo. Então, SP sempre é minúsculo, você não pode destacar, não pode colocar em negrito, nem itálico, nem sublinhar. Muito bem. Continuando. Táxons, que são as categorias hierárquicas, acima de espécie, nomenclatura uninominal. Então, olha que legal. Espécie, binominal. Subespécie, trinominal. Os táxons que estão acima de espécie é uninominal, é só um nome. Claro, vai ser em latim, como é só um nome, sempre com letra maiúscula. E você não precisa destacar, não precisa colocar em itálico ou grifar. Beleza? Aqui existe uma relação, como eu já falei para vocês, entre evolução e a sistemática, né? Em 1859, Charles Darwin divulgou a teoria da evolução. Segundo Darwin, a diversidade de seres vivos no planeta era resultado da evolução biológica das espécies. A partir disso, a sistemática passa a preocupar não só com a classificação. A partir de Darwin, antes de Darwin, a sistemática, ela só tinha a preocupação de classificar os seres vivos. Pegava os seres vivos, descrevia, nomeava e classificava. Essa era a preocupação da sistemática. Depois de Darwin, a sistemática ela passou a ter outra função. Ela também passou a se preocupar com a diversidade, começou a se preocupar a explicar o processo responsável pela diversidade da vida. Então a sistemática começou a se perguntar por que os seres vivos são diferentes. Ideias de Darwin, né? A questão da filogenia, que é o grau de parentesco entre os seres vivos. Para que serve a filogenia? Já falei lá no início da aula. A filogenia, basicamente, meus amores, ela estuda o grau de parentesco evolutivo entre as espécies e, a partir desse grau de parentesco entre as espécies, você constrói uma árvore filogenética, ou um cladograma. Pronto. Aqui vocês podem observar um cladograma, certo? Uma árvore filogenética, aqui nessa parte de baixo. Vai ter uma aula, a próxima aula, na verdade, só para explicar cladograma, árvore filogenética. Eu vou explicar para vocês como que se interpreta uma árvore filogenética, tranquilo? É bem fácil, parece difícil, mas é fácil. Então, observem aqui nessa árvore filogenética, que mostra o grau de parentesco entre os seres vivos, que nós temos gorila, chimpanzé e o homem. Pessoal, se eu lhe perguntar aqui, quem é mais próximo do homem, o gorila ou o chimpanzé? A resposta é bem simples. Desses dois indivíduos, aquele que mais se parece com o homem é o chimpanzé. Aí você, professor, por quê?
Quando você olha para uma árvore filogenética, você vai olhar para essa estruturazinha aqui, ó, essa estrutura aqui que a gente chama de nó. Quanto menos nó existir entre duas espécies, maior é o grau de parentesco entre elas. Então, como entre chimpanzé e homem só tem um nó, então eles são bem próximos. Se tu pegar o homem e o gorila, tu vai ver que tem dois nós. Então, o grau de parentesco entre homem e gorila é menor do que o grau de parentesco entre homem e chimpanzé. Tranquilo? Esse nozinho aqui, pessoal, isso aqui a gente é um fenômeno chamado cladogênese. Cladogênese é quando tu tem um indivíduo e ele se transforma em duas novas espécies a partir de um processo chamado de especiação. Beleza? Cladogênese. Muito bem. Professor, o homem veio do macaco. Não, o homem não veio do macaco. Existia um ser que, devido ao processo evolutivo, ele se transformou em duas espécies. Ele se transformou no que hoje é o homem e no que hoje é o chimpanzé. Então, o homem não veio do macaco, pessoal. O homem e o macaco, eles apresentam ancestrais em comum. Tranquilo? Outra árvore filogenética, a gente vê isso aí com mais calma depois, ou cladograma, né? Pronto, estamos quase concluindo. Estamos aqui nos reinos. Beleza? Sistema de 5 reinos é o mais tradicional. Existem também o sistema de 6 reinos que eu vou explicar para vocês. Vamos lá. Aqui nós temos os 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plant e Animalia. Começando aqui pelo Monera. Pessoal, o reino Monera, você encontra os seres que são procariontes. Para quem não se lembra, né, tem aluno que não se lembra, um ser procarionte é aquele ser que não possui organela membranosa. Então ele não tem nenhuma organela membranosa, inclusive não tem núcleo, porque o núcleo é uma organela membranosa. O núcleo tem a carioteca, né, a membrana nuclear. Então, ser que pertence ao reino Monera, ele é um ser procarionte, ele não possui organelas membranosas, não tem núcleo, então o material genético ele fica disperso no citoplasma, fica espalhado. Quais são esses seres que pertencem ao reino Monera? Bactéria, cianobactéria e árqueas. Pessoal, vamos começar pela cianobactéria. As cianobactérias, como o próprio nome diz, é uma bactéria. E qual a diferença da cianobactéria para a bactéria tradicional? Cianobactéria faz fotossíntese. Essa é a principal diferença. Então, o que é uma cianobactéria? É uma bactéria que faz fotossíntese. A cianobactéria também pode ser chamada de alga azul. Então, olha que louco. A alga azul não é alga. É uma bactéria que faz fotossíntese. Tranquilo? Muito bem. As árqueas também são procariontes. Também não possuem organelas membranosas, não tem núcleo individualizado por uma membrana. Só que nós descobrimos recentemente que as árqueas, elas são mais parecidas, elas estão mais próximas, evolutivamente falando, dos seres eucariontes do que dos procariontes. Olha que louco, ok? Então, as árqueas e as bactérias são procariontes. Só que descobriu-se, através do estudo do DNA e do RNA ribossômico e também de proteínas, descobriu-se que as árqueas, elas são mais parecidas com os seres eucariontes do que com as bactérias. Tranquilo? Foi a partir daí que surgiu o quinto reino, porque esse reino Monera ele se dividiu no reino das bactérias e no reino das árqueas. Então deixou de ser 5 e passou a ser 6. Beleza, meus amores? Reino protista. Reino protista, pessoal, são as algas e os protozoários. Hoje, esse reino ele é chamado de reino protoctista. Por que ocorreu essa alteração? Porque antes você tinha algas e protozoários unicelulares. Então, os seres unicelulares, as algas e os protozoários, eles eram protistas. E as algas multicelulares têm algo que chega a 60 metros de comprimento. Essas algas multicelulares, elas eram colocadas no reino das plantas. Aí foi retirado as algas multicelulares do reino das plantas e foi colocado no reino protista. Aí o reino protista passou a ser chamado de reino protoctista. Professor, por que as algas foram retiradas do reino das plantas? Porque as algas não possuem tecido verdadeiro e as plantas possuem. Toda planta tem tecido verdadeiro. Beleza? O próximo reino, o reino fungi. O reino fungi é o reino dos fungos. São seres
heterótrofos, os fungos também eram classificados como plantas. Por que você não pode colocar um fungo no reino das plantas? Porque fungo não faz fotossíntese. Fungo é heterótrofo, ele não produz o próprio alimento. Você tem o reino das plantas, que a gente chama de reino plant, não é plantae, não é plant. Plant ou metáfita, e tem o reino dos animais, que é o reino metazoa. Só os animais também são heterótrofos, certo? Assim como os fungos. Só que os animais, tem um detalhe, descobriu-se recentemente um animal que faz fotossíntese. Tem um animal que produz o próprio alimento através da fotossíntese. Só que esse que é um molusco, ele é todo verde. Esse animal, na verdade, ele é mixotrófico. Vou explicar com calma para vocês. O que é um ser autótrofo? Autótrofo é aquele ser que produz o próprio alimento através da fotossíntese ou da quimiossíntese. O que é um ser heterótrofo? É aquele ser que não produz o próprio alimento, ele tem que ingerir o alimento. É o caso dos animais, por exemplo. Só que no caso desse molusco verdezinho que descobriram recentemente, ele faz as duas coisas. Ele faz fotossíntese, ele produz o próprio alimento e ele se alimenta através da ingestão. Então, como ele faz as duas coisas, ele não é heterótrofo e nem é autótrofo, ele é mixotrófico. Tranquilo? Muito bem. Essa classificação aqui dos 5 reinos, pessoal, é de um cientistazinho chamado Whittaker, ok? Whittaker, classificação dos 5 reinos. Só que, como eu falei para vocês, a partir do estudo molecular, do DNA e do RNA ribossômico e das proteínas das bactérias, descobriu-se que bactérias e árqueas eram seres muito diferentes. As árqueas são mais parecidas com os eucariontes. Quem são os eucariontes? Os protistas, o reino fúngio, o reino planta e o reino animalia. Quem foi que fez isso? Foi um cara chamado Rose, certo? É um homem, Rose. Rose, ele fazendo o estudo molecular, ele descobriu que as árqueas eram completamente diferentes das bactérias. Professor, cite aí a diferença entre arca e bactéria. Só para você ter uma ideia, bactéria pode ser heterótrofa ou autótrofa. Então, a bactéria pode ser as duas coisas. Lembra das cianobactérias? As árqueas, obrigatoriamente, só são seres autótrofos. Todas as árqueas fazem fotossíntese ou quimiossíntese. E elas vivem em locais extremos também, as árqueas. Outra diferença é na parede celular. Bactéria e árquea têm parede celular. Bactéria, a maioria das bactérias tem parede celular, só que tem algumas que não têm. A parede celular das bactérias, ela é de peptidoglicano, é uma substânciazinha, peptidoglicano. A parede celular das árqueas, as árqueas é o contrário. A maioria das árqueas não tem parede celular. As que tem parede celular, ela é formada de pseudomureína, que é outra substância, beleza? Muito bem. Então, nesse caso aqui, como as árqueas e as bactérias são bem diferentes, aí surgiu uma classificação acima do reino, que é o domínio. Então, você tem o domínio árquea, onde você encontra as árqueas, e você tem o domínio eubactéria, onde você encontra as bactérias verdadeiras, né? E também tem o domínio eucária, que é onde você encontra todos os outros seres vivos, beleza? Pronto, tá aqui, ó. 6 reinos, né? Bactéria, árquea, protista, fungo, plante e animalia. Esqueça disso aqui não, por favor. Os 3 domínios, ó, domínio bactéria, onde você encontra as bactérias verdadeiras, o domínio árquea, onde você encontra bactérias primitivas, que são as árqueas, e o domínio eucária, que são os seres eucariontes, que são os protozoários, as algas, os fungos, as plantas, os animais. Tranquilo? Bem ligeirinho aqui para que você possa entender. A classificação dos 5 reinos, lá de Whittaker, né? Nem sei se é assim que se pronuncia, mas a classificação dele, pessoal, ela se baseava em 2 coisas. Ela se baseava no tipo de célula, se era pró ou eucarionte, e ela se baseava também no tipo de alimentação, no tipo de nutrição, se era autótrofo ou heterótrofo. Já a classificação de Rose, né, que é essa mais recente, que leva em consideração o estudo molecular dos seres vivos, principalmente lá as proteínas do RNA ribossômico e do DNA, essa classificação ela leva em consideração principalmente o grau de parentesco evolutivo. Ela leva em consideração justamente esse estudo molecular. Então, são critérios diferentes. Beleza? Terminou a nossa aula. Lembrando que hoje tem atividade, eu espero que vocês façam. Não se esqueçam de fazer. Vou parar aqui a gravação. Um abraço a todos. Estou morrendo de saudade. Próxima semana, aula no Meet. Por favor, não falte. Tchau, pessoal.